Meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada, aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E é com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para juntos tecermos mais comentários, mais reflexões sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, este Pai misericordioso, este Pai amoroso, ou que é o próprio amor, este Pai que é a própria justiça, este Pai que nos concede constantemente novas oportunidades. Este Pai que, por sua misericórdia, justiça e amor, deixa sempre várias e várias portas abertas, na verdade, infinitas portas abertas ao arrependimento, à transformação nossa. Então, por isto, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, em especial por ter nos deixado de forma exemplificada estes belíssimos ensinamentos que nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros, estes abnegados mensageiros do Cristo, que constantemente estão com esta disposição de se encontrarem do nosso lado, energeticamente falando, para nos auxiliarem, para nos guiarem, sempre pelo e para os melhores caminhos na nossa vida, sempre com essa disposição firme em nos aconselhar. Então é por isto que agradecemos a estes mensageiros. E por último, não podemos deixar de agradecer mais uma vez a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão se esforçando para se encontrarem aqui conosco, nos encontrarmos aqui conjuntamente nesta página virtual, para juntos refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para a nossa melhoria, para os nossos esclarecimentos, para aquele conhecimento da verdade que Jesus nos chamou a atenção há 2000 anos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso que nós nos libertemos das trevas da nossa ignorância. Então, por isso, agradecemos a todos. E aqui nos encontramos hoje para estudarmos mais um capítulo de um livro de Chico Xavier, juntamente com os espíritos amigos, que nos deixaram este manancial inesgotável. E hoje, o capítulo é o de número 19 do livro Apostilas da Vida, que são apontamentos que foram selecionados por Emmanuel, conforme ele diz no prefácio desta obra, já que o prefácio é de Emmanuel. Então são apontamentos ou destaques que ele fez de aulas ministradas por André Luiz no mundo espiritual entre o período de 1945 até 1985, 86, segundo o próprio Emmanuel. E hoje o capítulo é o de número 19, que tem como título O Bem-aventurado. Então aqui, André Luiz narra uma história para nós sobre um vale de sombras. Mas, antes de começarmos aqui nas palavras de André Luiz, faremos uma leitura de uma mensagem para o início das nossas reflexões do livro de Haroldo Dutra Dias, que tem como título Espiritualidade e Vida. E a mensagem também é a de número 19, em que Haroldo
nos fala sobre o poder da palavra. Então aqui Haroldo nos diz da seguinte maneira, que a palavra é a mais poderosa ferramenta do ser humano. Então é por isso que os espíritos amigos nos chamam a atenção, e Jesus nos chamou a atenção há 2000 anos atrás, sobre a necessidade da vigilância constante, a começar pelo nosso pensamento, que é esta usina produtora de tudo que nós colocamos para fora na forma de palavras ou através das nossas ações ou as nossas atitudes. Então, começando a vigilância pelo nosso pensamento, sem sombra de dúvida, que a nossa vida será bem melhor. E conforme nos diz o Espírito Miramês, no livro Horizontes da Fala, que a palavra faz parte daquela coleção de talentos de ouro, é aquele talento de ouro sobre o qual Jesus nos falou também naquela parábola dos talentos. Então, Miramês inclui a palavra lá naquela parábola dos talentos e coloca como sendo um talento de ouro. Então, Haroldo nos fala que é esta ferramenta mais poderosa que o ser humano tem à sua disposição, que é a palavra. E aí Haroldo diz na sequência, devemos manifestar cuidado e apuro em nossa linguagem. Principalmente hoje, com as redes sociais, onde tudo que estamos falando aqui neste momento está sendo espalhado, disseminado nas redes sociais pelo mundo afora, ou seja, não tem limite, ou seja, vai a todo e qualquer lugar. Então é preciso, conforme nos fala aqui Haroldo, é preciso, sem sombra de dúvida, que ao nos manifestar, tenhamos cuidado e apuro em nossa linguagem. É necessário dizer palavras claras, não deixar dúvida, não deixar aquelas entrelinhas. Então, falar palavras claras, assertivas, transparentes, sinceras. Então, clareza, assertividade, transparência e sinceridade. E ele acrescenta mais, também as nossas palavras, além de serem claras, assertivas, transparentes e sinceras, elas precisam, sem sombra de dúvida e acima de tudo, ser respeitosas, ser livres de preconceito, ser livres de ódio, ser livres de rancor e julgamentos moralistas. Então, sem sombra de dúvida que Haroldo está corretíssimo quando nos traz estas afirmativas sobre o uso da palavra com sinceridade, com clareza, ser assertiva, transparente, mas ao mesmo tempo respeitosas, livres de preconceito, de ódio, de rancor e de julgamentos moralistas. E Haroldo encerra dizendo o seguinte: além disso, o modo como nos expressamos pode afetar mais o diálogo do que as próprias palavras. Então, o modo pelo qual nós nos expressamos, conforme ele diz aqui, pode afetar o diálogo muito mais do que as próprias palavras. Então, tenhamos cuidado no nosso verbalizar. Vigiemos realmente, conforme Jesus nos orienta, vigiemos as nossas palavras, a começar pelos nossos pensamentos. Então, aqui fechamos este parêntese com Haroldo Dutra Dias, para começarmos nas palavras de André Luiz, deste capítulo 19 do livro Apostilas da Vida, de André Luiz e Chico Xavier, O Bem-aventurado. Então aqui André Luiz, ele nos faz uma narrativa de uma história, onde ele chama para esta história e depois nós iremos descobrir em que história nós estamos inseridos ou sobre qual ambiente André Luiz está nos falando ou está fazendo a narrativa, porque ele começa nos dizendo o seguinte: na paisagem invadida de sombras, a multidão sofria e lutava por encontrar uma porta libertadora. Será que nós aqui na Terra
já passamos por isto, ou estamos passando constantemente por isto, este ambiente ainda invadido de sombra, onde multidões sofrem e lutam para encontrar uma porta libertadora? Será que nós nos identificamos nesta condição e neste ambiente sobre o qual André Luiz fala aqui? E aí ele diz na sequência que na movimentação dos infelizes surgiam conflitos. Será que aqui na Terra surgiram e surgem conflitos constantemente? E aí ele diz que surgiam conflitos e padecimentos, incompreensão e entraves, que somente serviam para acentuar a penúria, o medo, as aflições e as feridas reinantes no caminho. Então prestemos atenção nesta narrativa de André Luiz e fiquemos imaginando, será que nós nos encaixamos nesta história? Ou será que nós somos esta própria história ou as personagens desta própria história? Eu particularmente não tenho sombra de dúvida nenhuma que André Luiz aqui está falando sobre nós, já que esta narrativa ele fez no mundo espiritual para companheiros que estavam preparando-se para virem à Terra para mais um compromisso no corpo físico. Então, por isso que ele nos fala que nesta movimentação, desses infelizes, surgiam conflitos e padecimentos. Aqui na Terra sempre teve conflitos e padecimentos, apesar de ser um ambiente maravilhoso, apesar de ser uma sala de aula belíssima, mas sem sombra de dúvida que sempre existiram conflitos e padecimentos, incompreensões e entraves, e vai depender de nós, do nosso esforço constante, da nossa perseverança, conforme nos orienta Jesus, para resolvermos estes conflitos, esses padecimentos, incompreensões e entraves que somente serviam para acentuar a penúria, o medo, as aflições, as feridas reinantes no caminho. Então depende, e sempre dependeu, sempre dependerá de nós, das nossas atitudes em resolvermos estes conflitos, estes padecimentos, estas incompreensões, estes entraves na nossa marcha, resolvermos também a nossa penúria, o medo, as aflições e feridas reinantes nesta nossa caminhada. E aí ele diz na sequência que alguns beneméritos apareceram com o objetivo de solucionar o enigma da região. E aqui ele cita 5 figuras que apareceram neste vale de sombras, que vieram, que estavam aqui com aquele propósito de auxiliarem ou de resolverem o problema deste vale de sombra, onde essa multidão sofria e lutava. Então ele começa nos falando sobre um culto orientador intelectual que elevou-se à grande tribuna, mas esta grande tribuna também estava igualmente envolvida em trevas e procurou instruir e consolar a compacta fileira de sofredores, conquistando o respeito geral. Contudo, nem todos lhes compreenderam as palavras, e áridas discussões se fizeram no vale da espessa neblina. Então aqui ele nos fala deste culto orientador que apareceu neste vale de sofrimentos para auxiliar as criaturas. Mas só que nem todos entenderam, nem todos compreenderam a sua lição, porque ele também estava igualmente envolvido em trevas. E aí ele diz na sequência de uma segunda figura que apareceu neste ambiente na roupagem de um grande benfeitor e compadecido distribuiu vastas provisões de alimento e agasalho aos famintos e aos nus, merecendo o aplauso de muitos. Entretanto, achava-se limitado às possibilidades individuais e não pôde atender a todos,
perseverando o império da dor no círculo popular. Então aqui ele nos fala de um grande benfeitor que veio a este ambiente com o propósito de ajudar materialmente falando, apenas materialmente falando, distribuiu vastas provisões de alimento, de agasalho aos famintos e nus. Mas só que os problemas permaneceram, mas aí eis que surge um terceiro benfeitor desta humanidade, na figura de um médico que se dispôs a curar corpos. Então ele veio e estava aqui com o propósito de curar corpos físicos doentes, e amparou a comunidade quanto lhe foi possível, recebendo expressivo reconhecimento público, mas não conseguiu satisfazer a exigência total do extenso domínio de sombras, mantendo-se o vale na antiga situação de expectativa e discórdia. Então, nesta nossa romagem, ou destas figuras que André Luiz traz para esta história, mesmo com aqueles intelectuais que passaram por este ambiente, aqueles benfeitores que passaram por este ambiente, aqueles médicos que vieram com o propósito de curar corpos físicos, mesmo assim eles não conseguiram resolver os problemas deste ambiente. E aí eis que surge uma quarta figura que André Luiz traz para esta narrativa, na roupagem de um filósofo. E este filósofo aconselhou regras especiais, meditação, atraindo o carinho e a gratidão dos pesquisadores intelectualizados. No entanto, era incapaz de resolver todos os problemas e a paisagem prosseguiu dolorosa e escura. E aí prestemos atenção nesta quinta personagem que André Luiz traz para esta narrativa, que traz todo um diferencial, que é exatamente o que nós precisamos e que nós conhecemos na figura do nosso Mestre e Senhor Jesus de Nazaré. Então aqui, depois que ele traz para esta história aquele intelectual, aquele benfeitor, aquele médico, aquele filósofo, e aí ele diz na sequência que mais surgiu naquele vale um homem de boa vontade, que depois de recolher bênçãos e valores no serviço aos semelhantes, acendeu uma luz no próprio coração. Aqui prestemos atenção nesta narrativa de André Luiz, já que o título deste capítulo é exatamente o bem-aventurado, ou seja, aquele que já construiu nele mesmo, no próprio coração, a felicidade, que acendeu no seu próprio coração a luz, ou seja, caminha com luz própria. Então ele tem condições de iluminar outros companheiros de jornada. Então é por isso que ele fala deste homem bom que surgiu neste ambiente depois de ter recolhido bênçãos e valores, seja aqui neste ambiente ou em outros ambientes por onde ele estagiou. Ele já tinha recolhido bênçãos e valores, acendendo uma luz própria no seu interior. Não é possível, conforme André Luiz nos fala aqui, não é possível que nós verdadeiramente auxiliemos, não é possível que nós verdadeiramente iluminemos outras criaturas de jornada se nós ainda não tivermos acendido no nosso interior, no nosso coração, a nossa luz própria. Mas conforme André Luiz nos fala aqui, não podemos esperar também que acendamos em nós essa luz própria, esse candeeiro próprio, para depois começarmos, quem sabe, começarmos a auxiliar, porque ele diz que este homem bom, ele acendeu esta sua luz própria no serviço ao semelhante. Conforme nos diz Francisco de Assis,
naquela belíssima oração atribuída a ele, é dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, ou seja, é no serviço aos semelhantes que iremos acender a nossa própria luz. É no serviço aos semelhantes que iremos fazer brilhar a nossa luz, conforme nos orienta Jesus de Nazaré. É nesse serviço ao semelhante que iremos fazer sobrepor ao nosso lado sombra o nosso lado luz, brilhando a nossa própria luz. E aí André Luiz, na sequência, ele nos diz o seguinte, que após ter surgido este homem bom com a luz própria, maravilhoso milagre surpreendeu o vale inteiro. Um maravilhoso milagre surpreendeu aquele ambiente inteiro. Um maravilhoso milagre surpreendeu e se espalhou por todo o ambiente que nós podemos categorizar como o nosso próprio planeta Terra. Nem mais contendas, nem mais reclamações. Ou seja, para chegarmos a esta condição de nem mais contendas e nem mais reclamações, precisamos trabalhar ainda bastante, fazendo, sem sombra de dúvida, na prática, aquilo que Jesus também nos orientou. Aos outros nós fazermos aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E aí André Luiz acrescenta que precipitou-se a multidão para a claridade daquele que soubera transformar-se em lâmpada viva e brilhante, descortinando a estrada libertadora. Então Jesus de Nazaré é este homem bom que deixou aí para nós a sua própria claridade e que nós precisamos saber transformar este trabalho que Jesus fez e deixou na prática, exemplificado para nós, como sendo o maior de todos os exemplos. Porque ele fez tudo de forma exemplificada, ou seja, deixou aí exemplificado. Ele não simplesmente falou, porque se ele simplesmente tivesse falado, ó, vocês precisam fazer isto, vocês precisam fazer aquilo. Não, Jesus não falou, Jesus exemplificou, porque a sua fala foi através do exemplo. Jesus pouco falava, mas agia constantemente. Então é por isto que André Luiz nos fala desta necessidade de nós, nesta condição de uma multidão, nós nos precipitemos rumo a esta claridade que Jesus trouxe para nós, na condição de uma lâmpada viva e brilhante, e que possamos descortinar esta estrada libertadora, conhecendo a verdade, conforme Jesus também nos orienta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, no conhecer esta verdade, ao conhecermos esta verdade e ao praticarmos esta verdade, nós iremos sair destas trevas da nossa própria ignorância. E aí André Luiz, na sequência, ainda diz que tal benfeitor, este homem bom, tal benfeitor correspondia às exigências de todos e solucionara o problema geral. E, por bem-aventurado, avançou para a frente com o poder de guiar e auxiliar. Eis aqui a questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, aquele que Deus encaminhou para a terra para nos servir de guia e modelo. Então Jesus avançou para a frente com este poder de guiar e auxiliar, por haver improvisado em si mesmo o poder silencioso de amar e servir. Então Jesus exemplificou com abundância este amar e servir. E aí André Luiz conclui: não duvidemos em nossas dificuldades de aprender e ensinar. Então é em nossas dificuldades que nós precisamos nos esforçar constantemente para aprendermos e ensinarmos, recebendo as luzes do alto e distribuindo-as no grande vale das lutas humanas.
Então, nestes momentos de dificuldades pelos quais nós já passamos, pelos quais nós estamos passando, que possamos verdadeiramente aprender as lições que precisamos ainda aprender e, ao mesmo tempo, ensinar estas lições que nós já tenhamos aprendido ou que venhamos aprender àqueles outros companheiros que ainda não aprenderam as lições, e assim nós receberemos luzes, constantemente luzes do alto, e as distribuiremos em abundância por todo o vale de lutas humanas pelo qual nós estamos transitando. E André Luiz encerra dizendo que todos os títulos de fraternidade e benemerência são veneráveis. Então, todos os títulos de fraternidade e benemerência são veneráveis, são louváveis, mas o coração que se une ao Cristo e se converte em luz para todos os companheiros da romagem terrestre é, sem contestação, o autor feliz da caridade maior. Então, que possamos nos tornar este autor feliz da caridade maior, que possamos nos tornar verdadeiramente como este bem-aventurado, como sendo este feliz, que já aprendeu a lição e que também continua a sua romagem, ensinando aos outros que ainda não aprenderam a lição ou as lições, aquilo que ele já aprendeu, distribuindo a mãos cheias a sua luz, aquela luz que ele conseguiu construir no seu coração, aquela luz que ele acendeu no seu coração, em servindo o seu semelhante. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, por aqui nos encontrarmos juntos mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, estudando, refletindo constantemente acerca destes belíssimos ensinamentos do Cristo. E que possamos passar além destas reflexões para a prática, arregaçarmos as mangas e verdadeiramente colocarmos mãos à obra, nos tornando este bem-aventurado ou estes bem-aventurados. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, felizes da vida, por Deus ter nos concedido mais uma oportunidade. Paz do Cristo conosco e até breve, meus irmãos.